Salmo 115, vamos fazer a leitura dos versos 1 ao 3. Diz assim, lembrando a versão que nós usamos aqui, é Almeida 21. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque as nações perguntariam onde está o Deus deles, mas o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Senhor, muito obrigado. Agradecemos a Ti o privilégio de nós podermos, neste momento, estarmos reunidos no último dia do ano e passarmos juntos aqui a virada deste ano, dando graças ao Senhor pelo privilégio de mais um ano que o Senhor nos concede e nos concedeu. Que o Senhor nos conduza agora o coração à Tua palavra e que a nossa recordação mais recente desse ano de 2024 seja esta, a palavra do Senhor em nossos corações, falando conosco, para que assim possamos começar o ano de 2025, servindo ao Senhor melhor do que nós fizemos em 2024, para a glória do Teu nome. Fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos aqui, para a glória do Seu nome. Amém. Quando nós falamos, irmãos, de esperança, e os irmãos estão vendo ali o tema, esperança para este novo ano, e propositalmente nós temos ali uma folhinha nascendo, uma plantinha nascendo em meio a um solo talvez não tão propício para isso. Quando nós falamos de novas esperanças, culturalmente nós temos a ideia aqui no Brasil principalmente, e não só entre evangélicos, irmãos, isso entre todas as pessoas, de que Deus ou a divindade qualquer que eu criei na minha vida para ser meu Deus, tem a obrigação de garantir a minha felicidade. Os brasileiros pensam o seguinte: não, Deus está conosco, Deus é brasileiro, já dizia o poeta, né? Deus está conosco, esse ano vai ser abençoado, Deus te abençoe, esse ano Deus vai nos dar muitas bênçãos. Pessoas que nem mesmo professam a Deus nesse período do ano começam a falar isso: Deus vai te abençoar, Deus vai me abençoar, muitas bênçãos para vocês. Por quê? Porque nós achamos que Deus, Ele está ao nosso dispor para garantir nossa felicidade. Todos esperam que o novo ano seja mais abençoado, por isso muitos entendem que o principal propósito de Deus existir é para abençoar as pessoas. Então é como se Deus tivesse a obrigação de fazer isso por nós. Deus tem a obrigação de me abençoar, Ele vai ter que me abençoar. Mas quando nós olhamos biblicamente, o que nós vamos ver nesse salmo é que o principal propósito de Deus, se assim nós podemos dizer, não é nos abençoar, irmãos, é glorificar a si mesmo e ter prazer em si mesmo eternamente. A questão é que nós não entendemos isso como bênçãos a nós. Quando nós entendermos que Deus, Ele existe em primeira instância e primordialmente para glorificar a si mesmo e ser satisfeito nele mesmo, nós seremos abençoados. Deus, Ele não precisa de nós para ser mais Deus, mais feliz, né? Alguns dizem aí que nós somos o centro de Deus, nós somos o coração de Deus. Sem a gente o coração de Deus está mais triste, está mais... Não! O alicerce da nossa esperança, na verdade, não está nas bênçãos de Deus e nem na lealdade de Deus a nós, mesmo sabendo que Deus, Ele é leal a nós, Ele é fiel a nós por causa da sua palavra, das suas promessas. Mas a nossa esperança não está nisso, mas a nossa esperança está, irmãos, em Deus ser fiel a Ele mesmo, em Deus glorificar a Ele mesmo, em Deus manter a sua glória, a sua honra, a sua majestade pela eternidade. Se Deus não se dedicasse infinitamente à preservação, à manifestação e ao deleite da sua própria glória, nós não poderíamos ter esperança nele, porque ele não seria Deus. Como ter esperança em alguém que não é Deus? Nós somos já expert, apesar que não aprendemos muito, né? O brasileiro é uma incógnita, nem a NASA consegue estudar-nos, né? Porque apesar de nós termos muitas experiências de que nada mundano nos traga experiência,
nos traz esperança, perdão, não é economia, não é político, não é presidente, não é prefeito, não é isso, não é aquilo. Mesmo assim, ainda a gente acaba pondo esperança nessas coisas. E pior é quando pomos esperanças em um Deus que nós acreditamos que não é capaz, irmãos, de manter a sua vontade pela eternidade. Ou, pior ainda, é acreditar que podemos ter esperança em um Deus que não consegue realizar os seus propósitos e os seus feitos. Se temos esperança nesse tipo de Deus, então estamos perdidos, porque de fato este não é Deus. Este não é Deus. A soberania de Deus é o motivo de toda a nossa alegria e prazer. Se Deus não fosse soberano, nós não teríamos alegria e não teríamos prazer, irmãos. Se Deus não fosse soberano, se o mundo que Ele fez estivesse fora do seu controle, como um carro numa ladeira, num caminhão, numa serra sem freio, se os planos de Deus fossem frustrados dias após dias, por acaso Ele seria Deus? Por acaso poderemos ser felizes com esse Deus? Jamais. Olha o que Isaías diz em Isaías 46, dos versos 9 ao 11. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo, o meu conselho subsistirá, e realizarei toda a minha vontade, chamando do Oriente uma ave de rapina, e de uma nação distante o homem do meu conselho. Sim, eu disse e cumprirei essas coisas, estabeleci esse propósito e também o executarei. Quando olhamos para a Escritura nos apresenta, irmãos, um Deus que tem o controle de todas as coisas. Daniel, capítulo 4, versículos 34 e 35, nós vemos novamente essa afirmação. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, aqui é uma confissão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, levantei os olhos ao céu e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são considerados nada, e ele age no exército do céu, e entre os moradores da terra segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer, que fazes? Jó, o tão famoso e conhecido Jó, né? E brincamos, poxa, precisamos ter a paciência de Jó, mas também precisamos ter, irmãos, a compreensão de Jó acerca de quem Deus é. Jó vai dizer no capítulo 42, versículo 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser impedido. E sabe em que momento Jó disse isso na vida? Quando ele tinha perdido tudo. Aqui Deus ainda não tinha restaurado ele, não tinha restaurado sua vida, ele ainda estava de luto pelos seus filhos, ele estava na sarjeta pobre, ele estava com, irmãos, úlceras, feridas, cânceres expostos, seus amigos falando mal dele, todo mundo julgando ele, e ele olha e fala: Senhor, bem sei que tudo podes, bem sei, e nenhum de seus planos pode ser impedido. Jeremias, em seu livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 37 e 38, ao lamentar o que estava acontecendo, o que iria acontecer com Judá, pelo fato dela, Judá, a nação, não se arrepender diante do Senhor, ele diz o seguinte: quem poderia mandar e fazer acontecer as coisas sem que o Senhor o tenha ordenado? Não é o Altíssimo que envia tanto o mal quanto o bem? Não é o Senhor? Faltou ali isso, porque o homem vivente se queixa quando é castigado, até o 39, coloquei até o 38 aqui, perdão. Por que o homem vivente se queixa quando é castigado pelos seus pecados? Jeremias entendeu o que está acontecendo com Judá, porque o Senhor quer, Deus está castigando Judá, Ele está trazendo o mal a Judá. Bom, não é sobre o mal que eu quero falar hoje,
Pelo menos hoje, né, irmãos? Mas o que eu quero que nós entendamos essa noite é que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Os nossos são. Quantos dos nossos propósitos esse ano foram frustrados? Quantos, assim como eu, não conseguiram alcançar as metas, os planos, aquela listinha que fez lá no começo, lá em janeiro? Irmãos, não conseguimos. Não conseguimos. Mas os propósitos de Deus, eles não são frustrados, porque não há ninguém como Deus. Se algum propósito de Deus fracassasse ou falhasse, significaria então que ele não é Deus, e que existe alguma coisa ou alguém capaz de deter a sua mão em seus propósitos. Por que não conseguimos realizar os nossos propósitos? Porque existem forças maiores e externas a nós que nos impediram esse ano que isso acontecesse. Não é mesmo? Por isso não alcançamos. Se dizemos que Deus não pode, ou que seus propósitos não são cumpridos, estamos afirmando que existem coisas externas a Deus, maiores do que Ele, que impediram Ele de realizar os seus propósitos. Olha que buraco sem fim que nós entramos, de um pensamento errado e até de uma heresia. Não, irmãos, os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Nada pode impedir a sua vontade, nada pode impedir a sua mão. Precisamos entender que nada está fora do controle, nem mesmo as nossas vidas. Conseguimos olhar para 2024 e entender que tudo foi propósito de Deus? Tudo foi propósito de Deus? Nada, irmão, está fora do seu controle, nem mesmo aquilo que aos nossos olhos parece ruim. Voltando a Jó, ele vai dizer ali no capítulo 2, versículo 10, quando a mulher dele disse para ele, agora não está aí, agora foi. Quando a mulher dele, vendo o seu estado, disse para ele: Jó, morre, é melhor para você morrer. Abrindo parênteses, alguns tratam a mulher de Jó como uma mulher incrédula, né? Falam mal da mulher de Jó, olha lá a mulher de Jó. A mulher de Jó não confia em Deus. Só quem passou por uma situação de ver um ente querido sofrendo, irmãos, uma doença terminal, sabe que muitas vezes a morte é o melhor para ele. Quem não passou por isso pode falar da mulher de Jó. Mas quem já teve um parente em câncer terminal, por exemplo, vendo sofrendo no hospital, sem perspectiva de melhora, muitas vezes diz: Senhor, toma para que ele não sofra mais. O que a mulher de Jó contemplou ali foi o sofrimento do seu marido. Eu ia falar sofrência, não, sofrência não. O sofrimento do seu marido, e ela, como uma mulher que amava ele, disse: Jó, é melhor para você morrer. E antigamente, qual era o meio mais rápido e seguro de morrer? Era se blasfemasse contra Deus. Essa era a certeza de todo homem na antiguidade: se eu falar mal de Deus, Deus vai me matar na hora. E aí, por isso que a mulher de Jó fala: Jó, amaldiçoa Deus e morre, porque não dá para você continuar vivendo assim. Se a mulher de Jó fosse tão ruim assim, Deus também tinha matado ela, irmãos, mas Deus não matou. Deus restaurou Jó com aquela esposa, deu mais filhos para ele, e ela viveu com ele o resto da vida. Mas olha o que ele disse para ela quando ela fala isso. Mas ele lhe disse: tu falas como uma louca. Ela não era louca, ela estava falando como uma louca. Por acaso recebemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Por acaso vamos receber só o bem de Deus e não também o mal? Em Êxodo capítulo 9, versículo 12, diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os atendeu conforme o Senhor havia falado a Moisés. Deus chama Moisés e fala: vai, liberta meu povo. Mas a hora que Moisés vai para libertar o povo, Deus endurece o coração de Faraó. E aí Deus fala para Moisés: você vai lá, vai falar para ele libertar o meu povo, que eu quero meu povo livre para me adorar, mas eu não vou deixar que ele liberte meu povo. Por quê? Porque Deus tinha outros propósitos maiores que só libertar o povo. Ele queria libertar o povo, mas acima disso ele queria glorificar o seu próprio nome, irmãos. A soberania de Deus é a vontade de Deus sendo feita conforme Ele quer, inclusive mudando os nossos corações,
conduzindo os nossos corações, não é mesmo, Celina? Mudando muitas vezes as nossas vidas e usando-nos para isso. Esdras capítulo 6, versículo 22 diz: durante 7 dias celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os tinha enchido de alegria quando mudaram o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes dar força na reconstrução do templo de Deus, Deus de Israel. Deus usa Nabucodonosor para invadir Judá e destruir Jerusalém e o templo. 70 anos depois ele levanta o rei da Síria, que destrói a Babilônia e liberta o povo judeu. Deus fez essas coisas. Por isso Salomão vai dizer em Provérbios 21, que o coração do rei é como a corrente das águas na mão do Senhor, ele o dirige para onde quer. Deus conduz o coração do rei, dos homens, para onde ele quer. Ezequiel, o profeta, vai dizer no capítulo 11, versículos 19 e 20: e lhes dei um só coração, lhes darei um só coração, porei dentro deles um novo espírito, tirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem as minhas normas e as cumpram, e eles serão o meu povo e eu serei seu Deus. Novamente, o coração do homem nas mãos do Senhor, para que ele faça os seus propósitos. Assim, irmãos, nós entendemos que não existe coincidência, mas sim providência. A providência de Deus governa o mundo. Salmos 135, versículos 5 e 6: pois sei que o Senhor é grande, que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. O Senhor faz tudo o que deseja, no céu e na terra, nos mares e em todos os abismos. Opa, passou aqui. Deixa eu voltar. Ele faz tudo o que deseja, em todos os lugares. E abismos aqui não é somente um buraco fundo. Abismo também se refere às regiões que nós entendemos celestiais ou espirituais, que são consideradas trevas. Deus é Deus, já dizia Lutero, do inferno. Deus é o Deus do inferno. Deus é o Deus do céu. Deus é o Deus da terra. Por isso, irmãos, ao termos esperanças para esse novo ano, precisamos entender algumas coisas. E agora sim, vamos voltar ao Salmo de número 115. Qual é a nossa esperança para o ano de 2025? Baseado nessa questão de que Deus é soberano e que tudo está no seu controle. Primeira coisa, a base da nossa esperança para esse ano de 2025 é onde está a felicidade de Deus. Onde está a felicidade de Deus, estará a nossa felicidade. E onde está a felicidade de Deus? Lemos nos versículos 1 ao 3. Em primeiro, a felicidade de Deus está em si mesmo, na sua própria glória. Versículo 1, vamos ler de novo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Olha o que o salmista está dizendo: não a nós, mas ao teu nome. Não é por nossa causa, mas é por tua causa. A felicidade de Deus está em seu próprio nome, em seu próprio amor, em sua própria fidelidade e não em nós. Se alguns pregadores coaches me ouvissem agora, ainda bem que eles não me ouvem, só um mísero pastor aqui em Bauru, mas se me ouvissem que iam querer me apedrejar, porque eles dizem: não, a felicidade de Deus é você. Deus é feliz porque se acorda radiante no dia, alegre. Deus é feliz. O salmista está dizendo: não, a felicidade de Deus não é nós, não somos nós. A felicidade de Deus é o seu próprio nome, a felicidade de Deus é o seu próprio amor, a felicidade de Deus é a sua própria fidelidade. A base da alegria de Deus não está em nós, irmãos, pois se estivesse ele não existiria. Versículo 2: porque as nações perguntariam: onde está o Deus deles? Olha o que o salmista está dizendo: não a nós, Senhor. Por quê? Porque as nações perguntariam: onde está o Deus deles? Se a base da existência de Deus ou da felicidade de Deus estivesse em nós, Deus não existiria. As nações perguntariam: cadê esse Deus? A base da alegria de Deus é Ele mesmo, está no céu. Versículo 3: mas nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. A alegria de Deus está nele mesmo e em sua vontade. Então,
Para entendermos onde a nossa esperança deve estar baseada em 2025, precisamos entender aonde está a felicidade de Deus. Está em nós? Irmãos, e de verdade, não precisa responder para mim não, porque se eu responder para vocês aqui, com certeza é não. Mas de verdade, você acha que a gente deixa Deus feliz? Você consegue fazer Deus feliz? De verdade? Fizemos Deus feliz hoje? Lá em casa? Quando brigamos com a esposa, quando brigamos com o marido, quando desobedecemos os nossos pais, quando iramos com os nossos filhos, quando xingamos o cara no trânsito, quando chutamos o cachorro que não parou de latir, quando reclamamos daquilo. Será que fizemos Deus felizes, irmãos? Não. A felicidade de Deus está nele mesmo. E por isso, em segundo lugar, onde deve estar a nossa esperança? Dos versículos 4 ao 14, a nossa esperança não pode estar nos deuses deste mundo. Nos versículos 4 ao 8 nós vemos isso. Não pode estar nos deuses deste mundo. Vamos ler? Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Nossa esperança não está nos deuses deste mundo. O que são os deuses deste mundo? São aquilo que nós mesmos produzimos, versículo 4. Os ídolos os ídolos deles são de prata e de ouro. Nós mesmos construímos nossos ídolos. E aqui nós estamos falando de religiões que têm imagens, estamos falando do nosso coração idólatra a qualquer coisa que é prata e ouro na nossa vida. O que é prata e ouro aqui no versículo 4? É riqueza, é valor, é bem. Qualquer coisa que damos um bem maior do que o próprio Deus é um ídolo no nosso coração. E esse ídolo nada pode fazer por nós, irmãos. Nada pode fazer por nós. Sabe aquele carro que a gente idolatra? Quando eu fiz 18 anos, eu ganhei meu primeiro carro. 18 anos. E aquele carro era o meu xodó. Lavava, e alisava, e limpava, aquela coisa toda. Era meu bem maior. Para um moleque de 18 anos, o carro era tudo, né? Imagina. Construímos os nossos ídolos, o carro que a gente idolatra, que o moleque não pode pisar com o pé sujo, a mulher não pode entrar, não pode bater a porta forte, aquela coisa. Vai te deixar na mão esse ídolo do seu coração. Vai largar você no meio da estrada, no meio da esquina. Vai largar você na mão, porque ele tem boca, mas não fala, ele tem olhos, mas não vê, tem coração, mas não sente. É um ídolo do coração. O seu emprego que você tanto idolatra, que você tanto vai deixar você na mão. A sua casa vai deixar você na mão. Seus parentes, seus filhos, seu marido, sua esposa vão, porque são ídolos que nós produzimos e não pode estar neles a nossa esperança, irmãos. Pois essas coisas não têm valor real comparado a Deus. Vimos isso no versículo 5 ao 7. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum lhe sai da garganta. E se apoiamos a nossa esperança nessas coisas, nossa vida se torna também sem sentido. Versículo 8, tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Tornem-se semelhantes a eles. As pessoas que confiam nessas coisas. E o duro é que a maioria das pessoas confiam nessas coisas. E sabe o que acontece? Vamos morrer, irmãos, e nem os nossos netos vão saber o nosso nome completo. Você sabe o nome completo do seu avô? Sabe onde ele nasceu, onde ele viveu, o que ele fez?
caímos no esquecimento, 2, 3 gerações depois no máximo. Por quê? Porque criamos os nossos ídolos e achamos que eles vão nos dar esperança. Aonde deve estar a nossa esperança? Nossa esperança deve estar somente no Senhor. Versos 9 ao 14. Por quê? Porque Ele é o auxílio e o escudo do seu povo escolhido. Versículo 9. Israel confia no Senhor. Ele é seu auxílio e escudo. Deus é o único auxílio e escudo do seu povo. E também dos que vocacionou para cuidar do seu povo. Versículo 10. Casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e escudo. Israel, o povo como um todo, confia no Senhor. Casa de Arão, quem que era a casa de Arão? Eram os sacerdotes, aqueles que foram chamados para ensinar o povo a lei do Senhor. Deus está falando, vocês confiem em Deus, continuem ensinando, preguem a palavra. Ele é o seu auxílio, Ele é o seu escudo. Mas também Deus é o auxílio e escudo daqueles que não eram o seu povo, mas Ele chamou para ser o seu povo. Versículo 11, vós que temeis o Senhor, confiai nele, Ele é o seu auxílio e escudo. Ele fala a Israel, Ele fala aos sacerdotes, e agora a todos os outros que temem o seu nome, Ele é o auxílio e o escudo. Quem é? Deus é quem verdadeiramente, Deus é quem verdadeiramente nos abençoa. Abençoa o seu povo, seus vocacionados. Versículo 12, o Senhor tem se lembrado de nós, nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Deus abençoa o não povo que Ele chamou para ser seu povo. Versículo 13, abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Deus abençoa todas as gerações. Versículo 14, que o Senhor vos multiplique, vós e os vossos filhos cada vez mais. E aí, por fim, para finalizarmos, o que nós fazemos então com essa esperança? Versículos 15 ao 18, nós vamos viver como benditos de Deus, benditos que Ele nos fez, assim como fez os céus e a terra. Versículo 15, sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. E ao fazer os céus e a terra, o que Deus disse? Tudo muito bom. Sede benditos, assim como é bendito aquilo que Ele fez, a criação. Compartilhando de sua própria criação conosco, Deus nos faz benditos. Versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a entregou aos filhos dos homens. Aquilo que Ele criou, Ele nos deu, Ele compartilhou de sua criação. Temos esperança, porque vivemos e temos que viver como benditos de Deus. Paulo vai dizer em Romanos 1, já estudamos aqui, que são indesculpáveis as pessoas que não dão glória ao Senhor por eles serem Deus, mesmo percebendo Deus nas coisas criadas, mesmo ao olhar para a criação e ver que aquilo é obra de Deus, e não glorificam a Deus por isso. Essas pessoas então diante de Deus são indesculpáveis. Indesculpáveis. O que fazemos com essa esperança? Nós louvamos a Deus como aqueles que foram vivificados por Ele. Versículo 17, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem no silêncio. Deus nos tirou da morte, irmãos. Deus nos livrou da morte. Em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando ainda nós mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O salmista está dizendo, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio, e nós estávamos assim, mas Deus nos vivificou, nos deu vida novamente, quando estávamos mortos. Então, o que nós fazemos com isso? Nós louvamos aquele que nos vivificou. Ele nos deu vida para o exaltarmos, versículo 18, nós porém, que não estamos mortos, é isso que o salmista está dizendo. O 17, os mortos não louvam ao Senhor, nós porém bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre, aleluia.
Então qual que é o propósito nosso nesse ano de 2025, irmãos? Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Passa aí para mim, está passando agora foi. Hebreus 13, 15, que diz assim: por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Assim, por intermédio dele quem? Cristo. É o que o autor aos Hebreus está falando de Cristo. Então, através de Cristo, ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor, porque é fruto dos lábios daqueles que declaram publicamente o seu nome. Qual é o nosso propósito para 2025? Você pode ter vários propósitos, irmãos. Pode colocar uma lista de 200, de 1000 propósitos. Mas se um deles, e o principal, não for bendizer ao Senhor, perdoe-me, mas você não tem propósito algum. Ele é a única esperança que devemos ter, pois qualquer outra coisa fora dele não existe de fato, não tem valor algum. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa vida. Ele é o propósito da nossa existência. A primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster é: qual é o fim principal do homem? A resposta: glorificar a Deus. Por que o homem foi criado? Para glorificar a Deus. Que possamos no ano de 2025, irmãos, glorificar mais a Deus do que fizemos este ano. Amém? Que Deus nos abençoe e feliz ano novo a todos vocês. Se coloquem em pé, vamos orar. Você está com a sua família aí próximo a você? Se estiver, abrace aí, dê as mãos. Se não tiver com a sua família de sangue, você está com a sua família da fé. Então se aproxime de quem você está perto aí também, dê as mãos, dê um abraço, enfim. Estamos em família aqui, irmãos. Há muitos anos, eu, a Valéria e as meninas, nós passamos o ano novo na igreja e decidimos fazer isso há muito tempo já, há uns 15 anos, desde quando comecei a pastorear. Nós decidimos que passaríamos todos os anos com a igreja, não porque nós não amamos os nossos familiares e parentes, amamos e queremos estar com eles também, mas entendemos, irmãos, que isso aqui é o mais importante para nós. Isso aqui não tem valor. Porque por mais que eu tenha parentes cristãos também, e eu sei que eu vou estar com eles no céu, é de fato com a igreja do Senhor que eu sou parte. Eu e você, nós somos o corpo de Cristo, e somos nós que vamos viver a eternidade. Então, se eu não quiser estar com vocês, não quiser compartilhar os melhores momentos da minha vida com vocês, com a igreja, o que eu vou fazer na eternidade com vocês então? Vai ser um tédio. Estarmos aqui, irmãos, é um privilégio sem igual. Sem igual. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa viva esperança que o Senhor derramou em nossos corações. Obrigado por essa viva esperança que o Senhor nos trouxe. Esperança que é Tu, Senhor. Não somos nós, não somos as coisas que conquistamos, não são os anos que entram e saem, mas o Senhor é a nossa esperança, e será a nossa esperança para o ano de 2025. Por isso, conduza-nos sempre, Senhor, à Tua vontade. Debaixo dela, fazendo aquilo que é do agrado do Senhor. Não nos deixe esse ano, Senhor, nos desviarmos dos Seus caminhos, nos afastarmos dos Teus propósitos, mas conduza-nos, Senhor,
livrando-nos de todo mal, não nos deixando cair em tentação, nos impedindo de tropeçar. Conduza-nos, Senhor, é isso que nós pedimos. Queremos que o Teu amor, a Tua graça, a Tua comunhão e consolação, Pai, Filho e Espírito Santo, estejam conosco ao longo de todo esse ano de 2025, para a glória do Seu santo e trino nome.